Vocês já pararam para pensar sobre a Suíça? É uma região extremamente pequena, menor do que o estado do Rio de Janeiro, sem uma capacidade expressiva de cultivo, né, o petróleo, e mesmo assim os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo, né, um dos maiores PIBs per capita do mundo. Como? Como isso? Então hoje eu vou trazer para vocês o livro O Axioma de Zurique, que traz um pouquinho dessa reflexão. Na verdade, ele responde de uma forma bem simples, que é: os suíços, eles são ótimos especuladores e eles sabem investir, né? Então, o autor, na verdade, ele compila uma série de regras de investimento desses grandes banqueiros, dessas grandes comunidades, e traz em formas de axiomas, que eu vou apresentar alguns desses axiomas aqui para vocês. Apesar de eu não concordar com todos eles, especialmente porque no livro o autor trata mais de axiomas para especulação, né, para a questão da especulação, do day trade, e que são aplicados sim, são aplicáveis sim, mas ele deixa um pouquinho de lado a questão do longo prazo, né, para os holders, os investimentos mais a longo prazo. Apesar disso, o autor ele traz reflexões muito importantes, principalmente porque ele coloca, né, que não pense só em salário, você não vai conseguir enriquecer com salário, né, você precisa investir. Então ele traz toda essa reflexão, esses axiomas, e é extremamente relevante, e eu vou apresentar agora para vocês então esses segredos que ele compartilha aí desses grandes banqueiros suíços. Se você não está preocupado demais, não está arriscando bastante. Então o autor ele começa com essa reflexão e conta a história de duas jovens, a Mary e a Sylvia. Então ambas foram formadas pela mesma universidade, tinha aí a mesma estrutura financeira e foram para Wall Street trabalhar numa grande corretora, né, em corretoras. Bom, aí ele conta que a Sylvia, que ele chamou de a sóbria, tinha um intuito mais de preservar o seu capital, então, numa espécie de segurança absoluta, né? Então, ela aplicava ali na poupança ou numa conta remunerada, mas de forma a proteger o seu capital. E a Mary, que ele chamou de Mary a louca, ela tinha ambições, né, financeiras, assumia mais riscos para ter retornos mesmo maiores. E passado-se aí um ano, elas se encontraram e a Sylvia estava com o seu capital intacto mesmo, tudo preservado, tendo rendimentos baixos, mas com segurança. E a Mary tinha perdido 25% do seu patrimônio, né? As ações haviam caído bastante, ela tinha perdido esses 25%, né? Um quarto aí do seu capital. Mas isso não afetou a filosofia financeira dela, ela continuou buscando, né, o que difere de muitos investidores, né, na primeira perda significativa, né, não mantém aquela estratégia, não persiste. E a Mary, ela persistia em correr riscos para ter esse retorno. Passados então alguns anos, a Sylvia mantinha o seu capital e a Mary já estava aí com um patrimônio bem elevado, já rica, né? Que ele coloca que aconteceu aí na década de 60. Então, ela assumiu esses riscos e teve, né, de fato, uma remuneração alta, né? Veio junto, né, com a falta de segurança no capital. Acontece, né, que a maioria das pessoas, elas se agarram a esse fato da segurança e não conseguem assumir riscos mesmo para ter esses retornos mais elevados. O autor ele coloca essa questão e fala que se algum banqueiro suíço for te dar alguma dica, né, compartilhar algum conselho, ele com certeza diria que se você não assumir riscos, você não vai sair da faixa da pobreza, né, e que salário não enriquece ninguém, você precisa especular. De qualquer forma, né, ele reforça que você só pode investir aquilo que se possa perder.
dominar a ganância e praticar o autocontrole. Isso com certeza te deixará melhor aí que 99% dos outros investidores que andam buscando as fortunas deles aí no mercado. O autor ele traz um pouco dessa ideia e conta uma história super interessante de uma mulher que estava numa mesa de roletas, né? E ela aposta $10 iniciais e ganha $350. Então ela continua apostando, né? Ela depois aposta mais $100 e acaba ganhando aí $3.500. Bom, ela juntou, né, os amigos e você tá na sua noite de sorte e tudo mais, continua apostando. E ela entrou naquilo ali e continuou até que ela ganhou $9.800. Mas, né, a ganância já estava em alta ali. E por causa de $200, né, para fechar aquele número redondinho de 10 mil, aquele número gordinho redondinho, ela continuou apostando. Até que o seu capital começou a derreter, né? E a fim de recuperar esse capital, ela fazia apostas cada vez maiores. E ela acabou perdendo até os seus $10 iniciais. O axioma da ganância, então, ele manda de fato você realizar os seus lucros cedo demais. É um pouco difícil, né, para nossa mente humana, porque acaba que a maioria de nós tem a ganância em doses altas, né? Mas o autor traz essa reflexão da necessidade, sim, de você realizar os seus lucros em períodos de ganho, mas raramente isso vai acontecer no pico máximo, né? Para não se ter o arrependimento de, será que eu tinha que esperar mais? Não, né? Não tenta espremer cada centavo, né? Realiza os seus lucros e sai fora. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Essa é uma reflexão importantíssima, né, desse axioma. Inclusive, é uma dos vieses comportamentais que eu estou estudando na minha tese de doutorado, que é o viés de aversão à perda, né? O investidor, ele não aceita assumir aquela perda e ele continua na expectativa de uma reversão de preço, ou enfim, na expectativa de que ele vai conseguir recuperar aquele capital e ter um lucro, né? Então, não assume aquele erro que ele cometeu. Então, o autor dá um exemplo, né, sobre cartas que um amador, ele tira uma carta errada e fica na expectativa de uma próxima carta dar certo, né? E um profissional não. Um profissional, ele pensa o que fazer, como agir, como sair daquela situação se vier uma carta não adequada, né? Então essa é a diferença. Ele não reflete nesse capítulo sobre as questões íntimas, né? Pessoais relacionadas à parte comportamental, mas ele traz essa questão bem colocada de que você tem que saber sair de uma operação perdedora, né, o mais rápido possível, porque a dor mais difícil que deve existir, né, ele coloca, é você saber que está perdendo e não conseguir sair daquela situação. É parte da técnica do jogo, né? E por muitos não conseguirem aplicar essa técnica é a razão de existirem tão poucos bons especuladores. O axioma da previsão diz basicamente que o comportamento humano não é previsível. E o autor, ele coloca, né, para você desconfiar de todo mundo, de todo ser humano que conheça o futuro. Então, o axioma, basicamente, ele sugere que você monte, né, um programa especulativo com base em reações momentâneas, né, com base naquilo que está acontecendo naquele momento e nunca em projeções futuras. O axioma dos padrões diz basicamente para você não ver ordem aonde não existe. Então ele traz, né, essa reflexão sobre um monólogo interior que você tem que ter, na verdade, né? Fiz o meu dever de casa, estudei, já sei, né, tudo a respeito disso, mas
o investidor ele tem que ter noção, né? Tem que ter essa percepção de que as coisas podem sair do controle, ele não consegue controlar todas as causalidades sobre o dinheiro dele e ele tem que sempre estar preparado para saltar para outras direções se assim for preciso. No axioma da mobilidade, o autor traz uma reflexão interessante. Ele diz o seguinte: suponha que você tenha aí uma coleção de moedas raras, de selos, ou você faça um museu ali na sua sala de visitas. E você se apega tanto àquilo ali, que você já atingiu a sua meta, por exemplo, que é dobrar o seu capital, mas depois você não consegue passar adiante, porque você criou um sentimento de lealdade, enfim, com aquilo ali. Então o autor sugere que você não se apegue, né? Não crie esses laços, não deixe as raízes se engrossarem demais, né? Cumpra os seus objetivos e finalize. Não embarque em especulações da moda. Então o autor, ele traz nesse axioma essa questão de que muitas vezes a melhor hora para se comprar, né, um bem, um ativo, é quando ninguém quer. Então, não se vai nem contra nem a favor de uma maioria, né? Cada caso é um caso e você tem que pensar com a sua própria cabeça se vale a pena, né, envolver o seu dinheiro naquele risco. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Um beijo. Tchau!